entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, oh, Maranata. Aleluia. Oh, glória. Espírito Santo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Jesus é lindo assim, meu Deus é lindo assim. Esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Jesus é lindo assim, meu Deus é lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo aí. Nós já estamos há 24 horas e 38 minutos do primeiro dia do jejum para a glória de Deus. E você que está junto com a gente nesse propósito, você que assim como Esther propôs no teu coração fazer um propósito, um jejum, você que está junto com a gente lá nos grupos, Deus abençoe sua vida. Aleluia. Que essa mesma unção, essa presença que eu estou sentindo aqui neste quarto, você possa sentir aí na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Purificação. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Jesus, vamos dançar. Vamos declarar. Maranata, oh, Maranata. Purificação, as minhas vestes, estou só te esperando. Estamos te esperando. Vem, vem, meu Jesus. Maranata, oh. Ela mandará sim, andará, mandará sim, andará. Tem fogo nos teus olhos, eu não imaginava. Meu Deus é lindo assim, o meu Deus é lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro esta casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia.
Oh, glórias a Deus, aleluia. Deus abençoe cada um que já entrou aqui na live. Você que faz parte lá dos grupos, me ajude, compartilhe lá no grupo, anuncia que a live já começou. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Santo de Israel, o nosso Senhor, o nosso noivo esperado, o nosso Senhor Jesus, o nosso noivo que nós estamos aguardando, purificando as nossas vestes. Amém? Sejam todos bem-vindos, Pai Senhor, seja bem-vindo Diácono Raniel, Lúcia, Simone, Deus abençoe Miriam, Deus abençoe John, eu acho que é esse mesmo, Carla, é isso? Sirlene, Pai Senhor, Luiz, Marcos, Jefferson, Gislaine, Ana Cruz, Sandra, Jorge, Antônio, José, todos vocês que entraram na live, que estão entrando na live, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos por aqui. Vamos orar sim, Adilson. Eu declaro em nome de Jesus as bênçãos sobre a vida de vocês. Adilson e Sabrina, eu creio num Senhor que faz restituição e abençoa as nossas vidas. Hoje é o primeiro dia do propósito, do propósito de Esther, propósito do jejum. Hoje é o dia de número 1 e nossa palavra de hoje é o Salmo 51, porque nesse primeiro dia nós estamos quebrando a nossa carne, porque o corpo reclama, quando nós chegamos a 24 horas em jejum, o corpo reclama, a mente questiona, para quê? Para que continuar assim? Por quê? Para quê? E às vezes algumas pessoas nos questionam, nossa, que loucura, fazer jejum, nossa, para que isso? Não tem necessidade, Deus não quer esse sacrifício, Deus não vai receber isso. A mente começa a se questionar do para quê, do porquê de fazer o jejum, de continuar o jejum, que a gente não vê as bênçãos logo assim no começo de um propósito. A gente não vê os milagres acontecendo, muitas vezes a gente não vê nenhuma resposta e às vezes o Senhor fica em silêncio e aí vem as emoções que se oscilam. A gente fica nervoso, a gente fica feliz, a gente fica bravo, a gente fica chateado, cabisbaixo e algumas vezes dá um pico de alegria, de energia. E não é fácil. Não é fácil se manter em um propósito. Mas o propósito é o que? Você se propõe a fazer por um objetivo e muitas vezes o objetivo que você quer alcançar ele não se concretiza tão rapidamente, mas desde o começo, quando nós fizemos as 7 primeiras lives falando sobre o preparo do jejum, se preparando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito com a palavra, com os louvores, com as orações, enquanto nós estávamos nos preparando, nós já estávamos nos adaptando e nós já percebemos o quanto é difícil o nosso corpo, porque a nossa carne ela grita. E nesse primeiro dia, nós já falamos em outros dias sobre isso, que há essas oscilações, há às vezes o silêncio de Deus, só que o nosso principal propósito, Deus abençoe Juliana, Dama, Lilian, Amanda, nosso principal propósito não pode ser as bênçãos. Nosso principal propósito deve ser a presença de Deus, é se achegar, é estar mais próximo de Deus, é estar mais perto do Senhor. E toda vez que a gente faz um propósito, eu percebo que nesse primeiro dia é o dia mais difícil. O primeiro dia é o mais difícil. Eu falo para mim, na minha experiência pessoal com o Senhor e nos propósitos, o primeiro dia sempre é o mais difícil. É o dia que a gente mais vai sentir fome ou mais vai sentir falta da comida e mais vai ter momentos de nervosismo, de irritabilidade, porque nós estamos travando uma guerra espiritual. Mas o primeiro grito não vem do espírito. O primeiro grito no jejum, o primeiro momento que a gente passa no propósito é a nossa carne gritando.
Boa tarde, Deus abençoe, Vânia. Obrigada, Deus abençoe. Daniele, seja bem-vinda. Valdete, seja bem-vinda. Vânia. Por trás desse desconforto que nós sentimos na nossa carne, algo começa a acontecer também no invisível. Por isso nós não podemos parar de imediato porque a nossa carne gritou. E eu quero aqui fazer uma oração. Nós já adoramos ao Senhor logo no começo da live. E agora eu quero orar por você, orar com você, orarmos juntos para a gente dar início a essa palavra de hoje, que está no Salmo 51. Gratidão a vocês que estão enviando os corações. Muito obrigada. Isso apoia a live, isso traz engajamento à live e alcança mais pessoas, porque você decidiu aí mandar curtidas para nós. Deus te abençoe. Você também que comenta, gratidão. Você que está compartilhando, muito obrigado por compartilhar nos grupos de WhatsApp, por compartilhar nos seus status, por compartilhar com seus amigos. Gratidão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós estamos enfrentando o primeiro dia do propósito e não tem sido nada fácil. Não tem sido fácil para mim. E eu sei, Senhor, que não tem sido fácil para as pessoas. Hoje, nós não estamos aqui por aparência. Nós estamos aqui, Senhor, buscando a Tua verdade. Como Davi, ao escrever o Salmo 51, ele se colocou diante do Senhor sem reserva, sem vergonha, sem constrangimentos, mas com o coração quebrado, Senhor. Quebra o nosso coração hoje. Senhor, que esta palavra venha a ser rema, venha a ser uma palavra, Senhor, totalmente de direção para alguém que começou também nesse propósito, ou para alguém que tem o desejo de fazer propósito assim como esse, que nós estamos nesse propósito que começou ontem ao meio-dia. Hoje ao meio-dia já se passaram 24 horas e nós já estamos, Senhor, em direção a 25 horas. Iremos, ó Pai, em direção a 72 horas, Senhor, mas que seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, que seja para o Senhor. Sonda-nos, revela, Senhor, o que está, Senhor, escondido através desse propósito. Quebra tudo que precisa ser quebrado em cada um de nós, ó Deus, e faz a Tua vontade, no nome de Jesus. Senhor, eu repreendo toda e qualquer, ó Deus, retaliação do inferno, que Satanás seja envergonhado e confundido, Senhor, que ele bata em retirada. Se alguém entrou nesta live, Senhor, está confuso, está angustiado, Senhor, se alguém está nesse propósito e está se travando uma batalha tão grande que deu vontade de desistir hoje, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai pegar na mão dele, na mão dela, e vai levar até o fim, Senhor, porque nós não vamos deixar nada pela metade. Nós vamos cumprir esse propósito, Senhor, porque a nossa carne é fraca, mas o Espírito está pronto, em prontidão, em obedecer a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A primeira coisa, Deus abençoe Lucas, Vânia, Edna, Deus abençoe Gorete, Deus abençoe Sérgio Viana, Renata, Deus abençoe a todos que estão aqui. Bom, nesse primeiro dia, que a primeira coisa que a carne, que o Espírito ele faz é mexer com a nossa parte física, com a nossa carne. O primeiro sintoma que nós sentimos é falta da comida, do alimento sólido, daquele pão da manhã, daquele lanche da tarde, do jantar, do almoço. A gente sente falta. Não é fome mesmo, não é aquela fome. Às vezes vem uma onda de fome, mas o que a gente tem que fazer, deixa eu me ajeitar, o que a gente tem que fazer é saber que nós somos um ser tricotômico e a primeira dimensão que é atingida é a nossa carne. A nossa carne, ela é atingida nesse primeiro dia, nessa primeira dimensão. Nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. Então a primeira camada é a camada do corpo, que nós
precisamos romper essa barreira. Quando nós entramos nesse jejum, nós estamos destruindo decretos, nós estamos alcançando novas dimensões espirituais, e quem está na carne não vai entender o que você está passando ou o que você decidiu, porque o jejum é uma decisão pessoal. Quando eu fiz aqui a proclamação desse jejum há quase 8 dias atrás, e começou a aparecer pessoas querendo também entrar nesse propósito, cada um escolheu conforme vai fazer. Nós propomos lá para um direcionamento melhor, para que as pessoas pudessem entender como é que funciona o jejum para cada tipo de pessoa, porque tem pessoas que não podem ficar tanto tempo assim sem comer por questões de saúde, por questões de medicação, mas tem o desejo de se consagrar. Nós temos lá o tipo de jejum que aquela pessoa pode fazer, pessoas que são diabéticas, pessoas que tomam medicações, pessoas que nunca na vida fizeram um jejum e estão pela primeira vez fazendo. Tem jejum que é uma refeição por dia, tem o outro que é de 2 a 3 refeições por dia, e tem o que é todas as refeições, porém no estilo de Daniel, tirando açúcar, doce industrializados, carne, comendo só frutas, verduras e legumes e bebendo os líquidos, né? E tem o nível mais avançado, que é para quem realmente tem a certeza, não, eu vou me desafiar, eu vou fazer em nome do Senhor e eu vou viver essa dimensão do jejum de 72 horas, que até a ciência diz que esse jejum, ele dá um reset no nosso organismo, ele mexe com a nossa corpo físico, mas o mais importante e o que mais nós estamos buscando aqui como propósito central é a busca pela presença de Deus, o renovo espiritual e quebrar decretos que às vezes foram decretados contra a tua vida, palavras de maldição, que às vezes a tua própria boca decretou um dia. Você viveu às vezes numa casa que o tempo todo você ouvia que você não valia nada, que você não servia de nada, que você não prestava para nada, e o Senhor te trouxe aqui para dizer a você que esses decretos que foram liberados lá na tua infância serão quebrados. Deixa eu te dizer algo aqui. Eu passei a minha infância ouvindo que eu era burra, que a minha letra era feia. Eu me lembro quando eu comecei a aprender a escrever e eu recebi essa palavra. Eu já tive cadernos de escola rasgados na minha frente. Dizendo que a letra era feia, que eu não servia de nada, que eu não ia chegar em lugar nenhum daquele jeito. E para a glória do Senhor Jesus, uma das coisas que eu mais faço hoje é escrever. Eu tenho muitos cadernos de ministrações, de revelações que o Senhor me deu, de direções que o Senhor me deu, que estão todos lá escritos com a minha letra, a letra que o Senhor me deu, né? Que o Senhor me deu. E o Senhor tem me ungido a ensinar a palavra dele. Deus abençoe a todos que estão entrando. Boa tarde, graça e paz. Eu não sei qual foi a palavra que Satanás ministrou sobre a tua vida, qual foi o decreto que o diabo liberou contra a tua casa e contra a tua família, mas eu vim aqui em nome do Senhor dizer: você é um escolhido do Senhor, um ungido e uma ungida de Deus, e hoje, mesmo que o seu corpo esteja reclamando, a sua mente esteja questionando, as suas emoções estejam oscilando, por trás de todo esse desconforto que você está vivendo agora, algo está acontecendo no mundo espiritual, e é por isso que o diabo quer que você pare e que você desista e que você volte a pensar nos decretos que foram liberados sobre a tua vida. Mas eu vim aqui em nome do Senhor dizer a você que, se você entender a vontade de Deus, o projeto de Deus na tua vida, a partir de hoje esses decretos vão cair por terra. E mesmo que o seu corpo esteja fragilizado, com desconforto, você está sendo quebrado na carne, mas o seu espírito está sendo despertado a viver algo novo de Deus. Você crê? Declare assim: a minha carne é quebrada no jejum, mas o meu espírito é despertado no jejum. Vamos orar assim em nome de Jesus. Leonardo. Deus abençoe Andréia. Deus abençoe Vânia. Olha o que está escrito aqui, a palavra de hoje. Está em Salmos 51. Salmos 51, verso de número 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova em mim um espírito inabalável. A gente sabe que Davi, ele aqui nesse salmo, ele está reconhecendo os seus pecados. E a primeira coisa que a gente faz no primeiro dia do jejum é exatamente isso. É estar entrando na dimensão do quebrantamento e da confissão de pecados. Eu não sei qual é o pecado que Satanás tem tentado colocar diante de você, que tem te afastado do Senhor, que tem te afastado da presença de Deus, que tem te levado para longe da presença de Deus, mas em nome do Senhor Jesus, esse jejum de hoje, o Espírito Santo vai te revelar o que é que está te afastando da vontade de Deus, porque escute, eu falei logo no primeiro dia, na primeira live sobre isso, sobre a confissão de pecado, sobre abandonar o pecado, que até a leitura foi Joel 2:12, sobre estar se renovando com o Senhor e fazendo uma nova aliança com o Senhor. Hoje nós estamos falando do Salmo 51, que é uma oração de Davi, quando ele reconhece tamanho era o seu pecado. Mas uma das coisas que me chama a atenção no Salmo 51 é que quando Davi está confessando diante do Senhor o seu pecado, ele diz: eu pequei, Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Ele havia cometido o pecado do adultério, ele havia cometido o assassinato e agora ele foi confrontado pelo profeta. O profeta fala com ele que ele precisava desse quebrar, porque agora a espada estava sobre sua casa, o juízo de Deus estava vindo sobre a sua casa e Davi precisou se posicionar. Quando ele se posiciona, ele vai diante do Senhor e ele confessa que o pecado que ele estava ali, que estava aí o perseguindo, estava continuamente diante dos olhos dele, porque o jejum, o quebrantamento, o jejum, ele nos leva a nos quebrar, diante do Senhor, é tirar todas as camadas que estavam nos atrapalhando de entender a vontade de Deus. E eu não falo só de pecados como este, o pecado que Davi cometeu, que não tinha como esconder, estava diante dos olhos de Deus, mas também diante dos olhos das pessoas. Eu não falo só sobre esse, eu falo também sobre os pecados que estão escondidos em nós, e muitas vezes nem nós mesmos temos a noção do quanto esse pecadinho está nos afastando de Deus. Porque para Deus não existe pecado pequeno, pecado grande. Às vezes é o pecado da raiva, da mágoa, da ira, da falta de perdão. Às vezes é só você liberar perdão para você conseguir entender a profundidade da vontade de Deus. E nesses 7 últimos dias nós falamos muito sobre isso. Eu falei já para vocês o meu processo para me conseguir perdoar o mal que me foi feito na minha infância. Foi muito difícil, foi um processo. Mas isso estava me afastando de Deus. Porque o perdão, você liberar perdão não é sobre o outro ter mudado, é sobre você ter entendido que você não merece viver com o peso da falta do perdão e da mágoa. A mágoa pesa demais. A mágoa pesa os teus ombros. A angústia pesa os teus ombros. O rancor, a falta do perdão é pesado. Nós precisamos abandonar isso. E eu vejo que aqui agora, Davi precisa agora também entender que ele precisa se perdoar, porque Davi sim, ele sentia o peso da culpa. A culpa, ela dói. Ele precisava se perdoar. E muitas vezes nós precisamos liberar perdão e também se perdoar de quando você teve uma falha na tua vida. Às vezes o céu já te perdoou, mas você continua carregando o peso da dor, daquele erro, ou daquela mal escolha, ou daquilo que aconteceu. Nós precisamos liberar. Quando Davi ele está orando, ele está pedindo por transformação. Ele pede uma transformação. Ele não tentou justificar os seus erros. E o nosso problema é que quando a gente vai se deparar principalmente com a mágoa, com a ira e com a falta de perdão, a gente justifica dizendo: mas o mal que o fulano fez é tão terrível que aquela pessoa não merece o perdão. Mas você merece. Você pode pensar: o fulano não merece o perdão disso, mas você merece viver uma vida sem esse peso da mágoa. Você merece. Ou você vai dar o poder para Satanás e para aquela pessoa de manipular o resto da tua vida, porque você está vivendo de mágoa em mágoa, só vive doente, só vive cheio de dor no corpo, só vive triste, só vive cabisbaixo, só vive com o semblante caído, não consegue sorrir, não consegue viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus, porque está carregando o peso do pecado, o peso da mágoa, o peso da dor.
O peso da escravidão, do cigarro, da bebida, da cachaça, da prostituição, são escravidadores. Eles estão te escravizando, esse vício te escraviza. E o Satanás, ele te dá uma falsa sensação que você diz para você mesmo e para os outros: quando eu quiser eu paro, e você sempre quis parar e você não consegue. Porque somente com o sangue de Jesus e com a unção da libertação que vem do nosso Deus, do nosso Senhor, que em Isaías 61 ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim para eu pregar boas novas aos pobres e libertar os cativos. Essa libertação só acontecerá quando você entender que primeiro a sua carne tem que ser quebrada. Deus não enche vasos cheios. Deus enche vasos vazios. Eu quero ser cheia de Deus, pastora, mas você está cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de pecados acumulados que você não confessa e não deixa. Cheio de mentiras, cheio de soberba. Você tem que estar vazio disso tudo aí, vazio do teu ego. E é o que o jejum faz logo no seu princípio. Ele começa a nos quebrar, nos moer. Se você não for quebrado, você não produzirá o que Deus te chamou para produzir. O azeite só existe porque a azeitona foi quebrada e esmagada. O suco da uva só existe porque a uva foi esmagada, pisada, quebrada, toda moída. Por isso existe o suco da uva. As essências, lá antigamente, eu creio que ainda existem essências fabricadas manualmente. Quando elas são tiradas de flores ou folhas, as flores precisam ser esmagadas, maceradas, para gerar essência. O trigo só existe porque a semente do trigo foi esmagada, foi moída até o seu filho. Meus netinhos estão indo para a escola. Para você gerar a unção que Deus tem para você gerar, há uma revelação de Deus para alguém aqui. Pastora, por que está sendo tão difícil esse primeiro dia de propósito? Pastora, por que a minha vida parece que eu sempre sou esmagado, esmagada? Escute. Muitas vezes você está sendo esmagado da maneira errada, com dores que Deus não gostaria que você passasse. A forma certa do esmagar de Deus para produzir o seu propósito, a unção, a vida que vem através de você para outros e para você mesmo, é pela palavra, pela oração e pelo jejum. E enquanto nós estamos jejuando, orando e lendo a palavra, é como se Deus colocasse um espelho diante de nós. Porque quanto mais próximos estamos do Senhor, mais conseguimos ver em nós os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades. Não vem com essa que não é que Deus me ungiu para corrigir os outros. E você? Quem corrige? Que Deus me ungiu para ficar vendo o erro na vida. Sabe essas pessoas que se ocupam em entrar na live dos outros, em entrar no vídeo dos outros, só para criticar e falar: olha, isso tá errado, e não, isso é pecado, que não sei o que. Essas pessoas que gostam são os juízes da internet. Já ouviu falar? Pois é, existe. Os juízes da internet que entram no vídeo das pessoas para se autopromover, falando mal da igreja, falando mal de tudo que a gente prega e dando opiniões e a sua teologia profunda, incrível e sobrenatural para ensinar os outros por aqui. Eu vejo que muitas vezes, não são todos, mas a sua grande maioria, quem faz isso não consegue colocar o espelho bíblico, a Bíblia como seu espelho, olhar e ver que ele também está cheio de espinha, cheio de aresta, cheio de defeito, cheio de pecado. Isso é uma religiosidade, que eu falo que religiosidade é um demônio. É um espírito maligno que bota uma venda nos olhos da pessoa e ela só consegue, na fresta da venda, ela só vê o elefante, ou melhor, a formiga no ombro dos outros. Não consegue enxergar o elefante que está nas suas próprias costas. O jejum é um ato de humilhação.
Lá em Joel 2:12, que foi uma das palavras que nós ministramos ao longo desses dias. Joel 2. O profeta Joel é o profeta do avivamento. Ele falou sobre o avivamento e sobre o Espírito de Deus que desceria sobre toda a carne. Mas ele também disse, lá em Joel 2:12, é uma complementação ao Salmo 51. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Converter-vos a mim, a palavra conversão é olhe para dentro do teu coração, olhe se você está na direção certa, preste atenção para ver se você realmente está vivendo o propósito de Deus na tua vida. Mas como eu faço isso? Como eu vou converter o meu coração? Com jejum, com oração, com prantos diante do Senhor. O jejum é uma das formas de converter o nosso coração. E Davi, você vê que quando Davi, ele está lá no momento de quebrantamento de coração, no momento que ele está ali buscando ao Senhor, buscando a face do Senhor, pedindo perdão a Deus e reconhecendo os seus pecados, ele não se justifica, ele não fala, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso porque ela estava na minha frente, ela estava me tentando, eu fiz isso porque eu não tinha outra coisa a fazer. Ele expôs completamente o seu coração a Deus. Ele se colocou completamente diante do Senhor. E isso é arrependimento. Isso é arrependimento profundo. E esse primeiro dia de jejum é para você quebrar a tua carne. Para você e eu, para nós nos arrependermos de verdade. Pai do Senhor, presbítero Tiago, compartilha para mim lá no grupo. Eu acho que ninguém viu ainda lá do grupo 1. O arrependimento profundo, ele só é alcançado com conversão do coração e quando você consegue enxergar ainda o que está de errado em você. Sempre haverá alguma coisa que nós precisamos melhorar. Sempre haverá, será que não tem soberba? Porque existe a soberba pela santidade, gente. Se a gente não tomar cuidado, é porque Deus me usa, porque eu sou um instrumento de Deus. Deus me usa com tanta autoridade, com tanta glória, com tanta unção. Porque eu canto demais, porque eu prego demais, porque se não for eu, ninguém faz. Isso também é pecado, porque se torna soberba pela própria santidade. E isso pode levar você a você ter o juízo próprio, sabe? A própria justificação. Porque eu faço isso, então por isso que eu mereço aquilo. E essa tal da justificação própria não existe diante de Deus, porque nós só somos justificados por causa de Cristo. Não é porque eu pratico boas obras que eu sou justificado. Entende? Eu sou justificado porque Cristo me salvou. Nós precisamos romper todas as barreiras e estar diante do Senhor com a nossa realidade. Confessar a Ele. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e pergunte ao Espírito Santo. Agora, momento de reflexão. Coloque a mão no teu coração. Pergunte, Espírito Santo, o que dentro de mim está resistindo a Deus? Será que tem alguma coisa ainda dentro de mim que resiste à presença de Deus? O que dentro de mim está resistindo a Deus? Está me afastando de Deus? Será que eu estou disposto a ser confrontado com a verdade? Pergunte para você, você está disposto? Pergunte ao Espírito Santo e para você mesmo, será que eu estou disposto? Espírito Santo, eu estou disposto mesmo a ser confrontado com a verdade? Será que eu estou preparado a olhar e ver os meus próprios pecados? Será que eu estou pronto a reconhecer que eu sou um pecador e eu preciso me arrepender? E eu não falo aqui só para quem se afastou. Eu falo para você que se propôs a fazer esse jejum. Agora se pergunte, Senhor, eu estou nesse propósito
porque eu estou buscando mudança ou eu quero só um alívio? Será que a gente vai se aplicar a um jejum como esse só para ter um alívio momentâneo? Ou você está disposto e disposta a fazer uma aliança com o Senhor, um compromisso com o Senhor? Porque jejum não é brincadeira. Amém, Leonardo? O jejum não é brincadeira. Propósito, fazer propósito, buscar ao Senhor, ser um cristão não é brincadeira. É você realmente se comprometer a buscar uma mudança. Não adianta se eu fizer uma oração aqui por você, vocês que estão aí na live, você que vai ver depois lá na outra plataforma, que aqui eu não estou conseguindo repostar a live, eu tenho que postar lá na outra plataforma. Você que não pegou a live desde o começo, você entrou depois vai estar disponível lá na outra plataforma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê que uma oração pode te trazer uma mudança? Vai te trazer um alívio. Vai. Eu tenho certeza disso. Mas o que vai provocar a mudança são as suas escolhas a partir de hoje. Você quer uma mudança? Você tem que se comprometer com Deus e com você mesmo. Porque o jejum é um ato de disciplina. Porque nós precisamos nos disciplinar. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele colocava o seu corpo em disciplina. Como? Com jejum e oração. Porque o corpo não quer jejuar e não quer orar. Você me fala, nossa, eu acordo com aquela vontade de orar. Não, ninguém. O corpo de ninguém. Nós é que temos que discipliná-lo. E quando a palavra disciplina, quando a gente vai disciplinar um filho, se chama correção e imposição. Você impõe a você mesmo. Eu vou orar e eu vou jejuar. Você impõe e se propõe a fazer, mesmo sem vontade, mesmo não querendo, mesmo o estômago doendo de fome e mesmo a mente com vontade de comer aquela comida. Como eu falei com vocês já, ontem eu preparei macarrão, é um dos alimentos que eu mais gosto. Você que tá lá no grupo, você sabe, eu falei lá, é tipo a minha comida preferida. Né, que é minha lembrança melhor de infância, eram os momentos que tinha macarrão em casa, era símbolo de fartura na minha casa. E quando eu ia na casa da minha avó, e lá nós comíamos, né, o macarrão, o frango assado e a maionese. Eu acredito que a maioria das casas dos paulistas são assim, que eu sou paulista, mas já fazem muitos anos que eu moro em Minas Gerais. Vim pra cá com 15 anos e já vou fazer 40 anos. Então, me remete a lembranças, a memórias boas. E o gatilho da vontade de comer, muitas vezes é isso. São algumas memórias que você tem por causa daquela mesa, aquela comida te trouxe memórias boas. Ou se tornou o seu refúgio. Só que o nosso refúgio tem que ser Deus. Cuidado, se a comida você não consegue ficar sem comer, para se apegar em oração, no jejum e na busca do Senhor, a comida pode estar sendo a sua idolatria. Pode estar sendo o pecado de glutonaria, uma das coisas que você não consegue confessar. Porque existe uma falsa ensinamento que diz que crente não bebe, não fuma, mas come muito. Não. O cristão, templo do Espírito Santo, não bebe, não fuma e não come muito. Porque o alívio dele, a graça dele e o favor dele, a alegria dele está no Senhor e na força do seu poder. É do Senhor é que vem o seu maior prazer, meditar na lei do Senhor dia e noite. Hoje é um dia de quebrantamento, é um dia de se quebrar, entregar tudo ao Senhor. Você consegue entregar tudo ao Senhor? Então diga assim comigo: Senhor, sonda-me profundamente. Feche os olhos, escute a minha voz. Senhor, sonda-me profundamente. Ouviu? Agora repete: Senhor, sonda-me profundamente. Senhor, revela o que está escondido. Agora você repete: Senhor, revela-me o que está escondido. Quebra tudo. Diga: quebra tudo que precisa ser quebrado em mim. Diga: quebra tudo que precisa ser quebrado em mim.
Eu não quero apenas me sentir melhor. Eu quero ser transformado. Você pode dizer isso? Eu não quero apenas me sentir melhor. Eu quero ser transformado, santificado. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Revela-me, Senhor, as revelações que o Senhor tem para me revelar. E eu quero orar com você aqui agora, Senhor. Para cada irmão que está no propósito em jejum, nós já estamos há 25 horas e 15 minutos nesse propósito. Eu sei que não está sendo fácil. Eu sei que a carne está gritando hoje, como está acontecendo comigo. Eu estou sentindo uma grande batalha, um peso, Senhor. Um peso de responsabilidade por estar, ó Deus, à frente desse propósito. Senhor, guarda cada um que está nesse propósito. Quebra o nosso coração. Revela o que nos afasta do Senhor, ó Deus. Mostra para nós. Quebra tudo que tem que ser quebrado e revela aquilo que ainda está escondido e ocultado em nós, ó Deus, para que nós possamos a nós mesmos nos colocar em servidão ao Senhor, nos arrepender. Quebra o nosso orgulho, Senhor, toda a resistência, todo o pecado, Senhor, que o diabo ainda tenta colocar em nosso coração, como Deus sendo um Deus, uma idolatria, que não sejamos idólatras da comida, que não sejamos idólatras do corpo, que não sejamos idólatras, ó Deus, da nossa própria religiosidade, que não sejamos idólatras a ponto a pensar que só a nossa igreja que vai para o céu, só nós é que estamos certos, só nós que fazemos certos. Ó Deus, que nós não sejamos, ó Deus, idólatras de pessoas, que não idolatremos homens e nem mulheres, ó Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Diminua o nosso ego para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Quebra o nosso orgulho, mesmo que esteja doendo, Senhor, quebra, Senhor, quebra. Minha carne está sendo subjugada, meu espírito está sendo despertado. Eu não resisto ao processo, eu sou transformado por Deus. Sim, Senhor, a nossa carne está sendo subjugada, o nosso espírito está sendo despertado pelo Senhor e nós não resistimos ao processo. Nós somos transformados pelo Senhor, que renova e transforma a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo. Que o nosso espírito seja agora, Senhor, ativado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estamos chegando ao final desta live. Eu quero dizer a você, Dani, seja bem-vinda. Andressa Gomes, que coincidência. Meu nome também é Andressa, eu também tenho Gomes no meu sobrenome. O ato profético de hoje é você colocar a mão no teu coração, fechar os teus olhos e dizer, Senhor, quebra. Quebra o que não vem de ti. Será que você pode dizer isso agora nesse ato profético? Será que você pode declarar, Senhor, quebra, quebra, quebra tudo que não vem de ti. Quebra tudo que não vem de ti. Será que você consegue dizer isso? Senhor, quebra tudo que não vem de ti. Isso é tão pesado. Arranca tudo que não vem de ti. Quebra o que não é a tua vontade na minha vida. Afasta quem não tem que estar na minha vida. Quebra agora, Senhor. Quebra o vaso, Senhor. Quebra o vaso, Senhor. Quebra, Senhor. Eu creio, Senhor. O vaso que lhe apraz, Senhor. Nós somos o vaso e Ele é o oleiro. E nós precisamos pedir para que Ele nos quebre, para nos fazer de novo. Que o Senhor
Não coloca vinho novo em odres velhos, e nem rachados, e nem quebrados. Nós precisamos ser restaurados para depois receber a unção nova. Senhor, me faz descer para eu me encontrar, voltar minhas origens. Que Deus abençoe vocês. Depois vocês ouçam esse louvor, Vaso que me apraz, da Larissa Pires. Que Deus te abençoe, você que chegou até aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Derrame as bênçãos dele sobre você. Te dê muita paz, te dê bênçãos e vitórias. E ó, seja firme. Não para na metade. Deixa o Espírito Santo te quebrar. Deixa a unção de Deus quebrar você e te refazer. E tudo será restituído e abençoado na tua vida. E você vai estar pronto para receber a unção nova que será derramada nesses próximos dias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã. Reconheço que sou nosso mais sexto símbolo por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito.